capítulo de número 8, versículo de número 40. Evangelho de Lucas, o livro de São Lucas. Capítulo de número 8, versículo de número 40. Que quando Jesus voltava, a multidão o recebeu, porque todos estavam à sua espera. Versículo 41, parafrasearmos o contexto. A palavra de Deus vai nos dizer dessa forma: e eis que chegou um homem, por nome Jairo, este que era um dos principais da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe que entrasse em sua casa. Agora eu convido os irmãos a pular lá para a 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1, livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Vamos entender o que Deus tem preparado para a gente, para a noite desta terça-feira, terceiro dia da campanha de portas. Campanha A Porta Ainda Está Aberta. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quem achou de aleluia? Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. A palavra de Deus nos diz dessa forma: e certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabe que teu servo temia o Senhor, e veio os credores tomar os meus filhos por vós com pagamento. Versículo 2 diz dessa forma: e disse a Eliseu: o que eu te farei? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Os teus olhos, Senhor Deus, te glorificamos, pequeno, nessa noite. Te pedimos, Senhor, uma palavra rema,
que nos traga, Senhor, a vivificação do nosso espírito. E assim o Senhor nos coloque, Pai querido, aleluia, diante daquilo que o Senhor nos tem preparado para esta noite. Abençoa, Senhor, grandiosamente a vida da tua igreja, a vida de cada pessoa, Senhor, que nos assiste online, a vida de cada servo teu, de cada serva tua, Senhor, que o Senhor, meu Deus, aleluia, trouxe a este lugar para poder, Senhor, aleluia, receber aquilo que o Senhor nos tem preparado. Espírito Santo de Deus, te pedimos, fala aos nossos corações e enche-nos conforme a necessidade de cada um. Eu sei que tem pessoas no nosso meio, Senhor, que estão vazias e precisam receber o azeite, Senhor, de aleluia, até transbordar. Mas também sei, Senhor, que no nosso meio existem pessoas que precisam apenas completar os nossos azeites. Por isso, Senhor, nessa noite desce com a tua unção sobre as nossas vidas. Nos impacta, Senhor, aleluia, com a glória revelada de Atos dos Apóstolos, que encheu, aleluia, todos que estavam assentados no mesmo lugar. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, pois essa é a minha oração, e por fé eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus, todos que creem comigo digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Eu costumo dizer que no meio dessa multidão tem dois tipos de pessoas, tem dois grupos de pessoas. Quantos grupos eu falei? Quantos grupos eu falei? Dois grupos de pessoas. O primeiro era aqueles curiosos que ouviam que Jesus curava e iam até lá, aleluia, para ver, diga comigo, para ver Jesus fazendo milagre. Eles iam, aleluia, para assistir, aleluia, são conhecidos hoje, aleluia, do século 21 como telespectadores ou assistentes, assistidos, pessoas que apenas veem. Mas nós temos um outro grupo de pessoas que acompanhavam Jesus, e eram esses os necessitados. Eram aqueles, aleluia, que queriam receber o seu milagre. Eram aqueles que queriam receber a providência de Deus. Eram aqueles que buscavam Jesus porque sabia que Jesus tinha a resposta para a sua vida. Tem coisas que eu e você não sabemos, mas o Senhor sabe. Sabe ou não sabe? Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37,
Nós temos, aleluia, Deus pegando o profeta Ezequiel e levando em espírito e colocando ele no meio de um vale que estava cheio de... E Ezequiel, aleluia, fala que ele assim, e ele me fez andar ao redor do vale, e esse que era muito numeroso, aleluia, os ossos sobre o vale estavam sequíssimos. Ele vai dizer, e o Senhor me faz uma pergunta. E qual foi a pergunta? Ele disse, Ezequiel, poderão esses ossos tornar em vida? Olha a resposta simples. Senhor, eu não. Senhor, eu não sei. Mas tu sabes de tudo, Senhor. Tem coisas na nossa vida que a gente não sabe. Aprendemos também em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1. Aprendemos que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo determinado para todos os propósitos debaixo do... E tudo só acontece no tempo de Deus, na hora que Deus quer e do jeito que Deus quer. Aprenda isso. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, não é da nossa forma, mas é na vontade de Deus. Então temos dois grupos de pessoas que acompanham Jesus: os curiosos que vão para assistir os milagres acontecendo e os necessitados que iam para receber os seus milagres. Pergunta para o irmão estacionado, que parte do grupo você está? Tá? Pergunta para ele. Em que grupo você está? Estão daqueles que vêm para assistir, aleluia, o culto. Estão daqueles que vêm, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para sentar em uma cadeira, ocupar 2 horas de banco, aleluia, depois de se embora, como se nada aconteceu, porque você vem assistir as pessoas receber milagre, ou você faz parte daqueles que saem de casa dizendo: Senhor, eu já vou para a tua casa, mas eu vou receber milagre. Senhor, eu já vou para a tua casa, mas eu só saio daquele lugar quando o Senhor me abençoar. O grupo você faz parte. Daqueles, aleluia, que se arrumam e dizem: eu vou para a igreja porque hoje é culto. Quando o grupo daqueles que se arrumam e dizem: Senhor, hoje eu estarei naquele lugar, porque o Senhor também estará naquele lugar. E se o Senhor está naquele lugar, hoje eu recebo a minha resposta, hoje eu recebo a minha vitória, hoje eu recebo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Nós temos esses 2 grupos dentro da igreja: grupo de pessoas que vêm assistir e o grupo das pessoas que vêm receber. Mas sabe o que eu acho bonito desse grupo, das que vêm para receber? É que ela sai feito Jacó. Ela diz: Senhor, hoje eu só saio daquele culto quando o Senhor falar comigo. Só saio do culto, Senhor, quando o Senhor se revelar para mim. Senhor, eu só saio daquele culto quando eu sentir a tua presença. Eu só saio daquele culto quando eu receber o meu milagre. Você veio assistir ou veio receber? Eu estou perguntando lá, seja audacioso. Mas seja audacioso. Você veio assistir ou veio receber? Diga para ele assim: tem um detalhe para receber. Que Deus não dá para quem não pede. E se Deus não dá para quem não pede, está fazendo o que de boca fechada? Pede a Ele aí, meu irmão. Pede a Ele aí, minha irmã. Abre a boca nessa noite e diga: Senhor, eu quero a tua resposta. Senhor, eu quero a tua providência. Eu quero, Senhor, aleluia, aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. E vai ser hoje, Jesus. Não vai ser quinta, não vai ser domingo. Hoje eu só saio desse lugar com a minha vitória. Aleluia. Glória a Deus.
tem que ser assim, irmão. Você tem que sair de casa, aleluia, glória a Deus, decidido a receber o que Deus tem para a tua vida. Porque muitas das vezes o anjo desce com a tua vitória, aleluia, mas você está desapercebido e não recebe a tua vitória. Muitas das vezes, aleluia, o anjo desce com a tua vitória, mas você não está disposta a receber. Querido, o anjo não vai botar na tua mão, você tem que estender a mão para receber a tua vitória. É você que tem que tomar uma atitude. Diga para o irmão funcionário, diga, toma uma atitude. Vai seguir a multidão? Pergunta para ele, vai seguir a multidão ou vai chamar a atenção de Jesus? Vai seguir a multidão ou vai chamar a atenção de Jesus? Porque a Bíblia nos ensina que logo quando Jesus desceu, uma coisa aconteceu. Diga comigo, uma coisa grande aconteceu. Diga assim, uma grande multidão esperava Jesus. Mas alguém vai fazer o que a multidão não teve coragem de fazer. Deus não procura multidão. Deus procura pessoas, aleluia, que estejam dispostas a fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Deus procura pessoas, aleluia, decididas a fazer a diferença. Porque estamos querendo milagres, mas não queremos pagar o preço por esse milagre. Porque é mais fácil desistir do que lutar. É ou não é? Bispo, o senhor fala isso porque o senhor não conhece o meu sofrimento. Você conhece o sofrimento de Jesus? Ele desistiu. Então para de criancice, amadureça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito, e tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Você pode não entender hoje, mas tem um propósito de vitória lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Você geme hoje de dor, mas amanhã você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai soluçar de alegria. Mas aprenda, tenha coragem de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Tenha coragem. Faça diferente. Porque a multidão esperava Jesus. Esperava ou não esperava? Mas uma só pessoa vai fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Um certo homem que nos evangelhos a Bíblia vai nos apresentar apenas como um dos principais da sinagoga. Mas Lucas, o detalhista de Jesus, aleluia, ele vai dizer o nome desse personagem que chegou até Jesus, se prostrou e adorou a ele. O nome desse personagem é Jairo. Diga comigo, Jairo. Sabe quem era Jairo? Jairo era um daqueles que se reunia na mesa com os outros, aleluia, para tramar contra Jesus. Sabe quem era Jairo? Jairo, aleluia, era um dos principais, aleluia, da sinagoga. Era alguém que tinha grande influência dentro da igreja. Sabemos que a igreja naquela época não aceitava Jesus, porque a igreja naquela época estava morta, não fazia mais milagre, não sentia mais a presença de Deus. A igreja naquela época estava tão morta, aleluia, glória a Deus, espiritualmente, que o próprio Deus já tinha deixado de estar dentro da igreja. As igrejas viraram mercados. Era vendendo tudo dentro da igreja. Tanto Jesus uma vez entra dentro de uma sinagoga, dentro de um templo, e sai quebrando tudo, dizendo: a casa de meu pai não é local de mercado, mas é local de adoração. Mas já não vai fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Ele se prostra. Diga comigo, ele se prostra. Entenda, um dos principais da sinagoga.
que ele faz? Ele se prostra. Alguém que tremava contra Jesus agora chega para ele, se prostra e o adora, viu? Depois de ele adorar a Deus, o que é que ele faz? Diga comigo, um convite. Diga o convite. E qual é o convite, bispo Germão? Jesus, vem na minha casa. Minha filha está moribunda. Sabe o que significa a palavra moribundo? Significa quase morto. Ela não estava apenas enferma, ela estava à beira da morte. Mas já tinha ouvido falar que Jesus curava. E se ele já tinha tentado de tudo, só faltava a última esperança. Quem era? Jesus. Entenda, tem doença que a medicina não responde, porque não depende da medicina, depende de joelhos dobrados. Você pode ir para a UPA 10 vezes, você pode ir para a UPA 20 vezes, você pode pagar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, hospital, aleluia, caro, você pode ter os melhores médicos da tua presença, mas você tem que dobrar os joelhos para Deus cuidar. Você tem que reconhecer. Sabe quando o Jairo se prostra? Ele está reconhecendo. Perdoe, Jesus. Eu estou aqui porque eu preciso. Vem comigo na minha casa. Minha filha está moribunda. Jesus poderia dizer: bem, peraí, quem é tu? Eu sou Jairo, um dos principais da sinagoga. Jesus poderia olhar para ele e dizer o quê? Hã? Aquele que me persegue? Sai daqui, meu filho. Tem nada a ver se tua filha está morrendo. Tinha ou não tinha? Hã? Mas Jesus é o professor. Diga comigo, Jesus é o professor. Não é à toa que os discípulos lhe chamavam de Rabi, que é uma palavra hebraica que tem por significação, aleluia, mestre. E mestre significa aquele que ensina. Ou trazendo para o Brasil, mestre significa profeta. E Jesus agora vai dar uma aula. Diga comigo, Jesus vai dar uma aula. E qual é a aula, bispo? Humildade. Aqueles que falam mal de ti, aqueles que te criticam, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Quer ir para o céu? Diga isso para o irmão estacionado. Diga, aprenda a perdoar. Não? É fácil? Não. Mas Jesus não te perdoa. Perdoa ou não perdoa? Agora é hora de você tomar uma atitude e fazer o quê? Fazer o quê? Jesus poderia dizer assim: meu filho, vai sair daqui. Olha a multidão que está na tua frente aí. Poderia ou não poderia? Mas Jesus vai nos ensinar que todas as vezes que alguém fizer mal com a gente tem que fazer o bem. Jesus vai nos ensinar que quando alguém fala mal da gente, no dia que ele ou ela precisar, você tem que estar ali de braços. De braços. Vem, meu filho, pode ir. Falou mal de mim, seja bem-vindo. É fácil? Mas se Jesus foi capaz de fazer, também eu e você somos capazes de fazer. Eu aprendi a perdoar, eu posso contar. Eu não era assim, tão fácil assim, né? A pessoa falava, ainda batia que eu ficava de medo. Mas um dia Jesus falou comigo e disse: filho, quer perdão? Eu disse: quero, aprenda a perdoar. Então falando mal de ti, então, aí vai voltar tudo de cabeça baixa.
com um olhar de desprezo. Eu quero que você receba de braços abertos. Aí eu indaguei Jesus ainda, irmãos, porque nessa hora é difícil, né, mano? Essa hora a carne reina. Se vir, vai ficar no banco. Se vir, vai pagar o preço. Eu me lembro que Jesus não fez isso com Jairo. Fez? Hã? Fez ou não fez? Jesus olha e diz assim: Jairo, me mostra o caminho. Porque se uma pessoa procura eu e você, é porque ela está mais necessitada que eu e você. Ah, mas eu também estou passando por uma necessidade. Ah, mas eu também estou passando por uma dificuldade. Mas se essa pessoa te pede ajuda, é porque a situação dela está pior do que a sua. Aí Jesus olha para Jairo e sai andando. De repente, no meio do caminho, diga comigo, no meio do caminho, Jesus suave, olha para a multidão que ia seguindo ele. Pedro olha e diz: Senhor, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele diz: aconteceu. Ele diz: eu não entendi, Senhor. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, quem me toca? Ele diz: como é? Não entendi a pergunta. Quem me toca? Ele diz: Senhor, uma multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem te toca? Ele diz: não, mas é diferente. Porque alguém, diga comigo, alguém, diga, não foi a multidão. Diga, não foi a multidão. Diga, foi alguém me tocou diferente. Aí o Pedro olhando, dizendo: ainda não entendi, Senhor. Ele diz: alguém arrancou o poder de mim. A tão conhecida como a mulher do fluxo de 12 anos de luta. Passou de rica para pobre, dando tudo aquilo que ela tem para os médicos para conseguir, mas ela conseguiu. Mas no dia que ela se encontrou com Jesus, aí o negócio mudou. Jesus vai até a casa de Jairo. Quando Jesus chega perto, alguém olha e diz: Jairo, morrendo perturbas o mestre. A menina amou. Sabe quando a gente está triste, o diabo vai enviou para deixar a gente mais triste ainda. É ou não é assim? Mas esquece que eu e você não andamos sozinhos, nós andamos com Jesus. Esquece que eu e você não andamos sozinhos, nós estamos com o Mestre. Diga comigo: e quem anda com o Mestre não dá ouvidos a quem não o conhece. Porque Jesus ouviu, e da mesma forma que veio o opressor entristecer o coração de Jairo, Jesus olha e diz: Jairo, não morreu não. Alguém olha e diz assim: não, o Senhor nem entrou na casa, eu estava dentro da casa. Jesus olha novamente para Jairo e diz: Jairo, morreu não. E a Bíblia diz que o povo vai ficar com raiva de Jesus. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus olha para a multidão, Jesus olha para o seu discípulo e diz assim: bota todo mundo para fora. Aprenda uma coisa: muitas das vezes Deus quer que a gente ore em oculto, para Ele nos exaltar publicamente. Deus poderia ter permitido todo mundo ficar ali perto. Poderia ou não poderia? Se Jesus fosse esses profetas, eu vou dizer assim, esses profetas, aleluia, de hoje, tinha deixado todo mundo dentro. Tinha. A menina agora vai levantar e profeta. É ou é? Aí Jesus disse assim: Jairo, discípulos, bota todo
discípulos, você e sua esposa. Depois que todo mundo estiver dentro, faz o quê? Faz o quê? Fica de porta aberta, que é para os curiosos aí. É? Faz o quê? Fecha a porta. Aí vamos para outra história. A história da mulher do fluxo. A mulher a esposa de um dos filhos, de um dos servos do profeta. Ela chega no seu ápice do sofrimento, porque entenda, ela está de luto. Ela já perdeu alguém. Só que esse alguém que morreu, que era o seu marido, deixou contas para ela. E pela lei naquela época, se eu falecesse, que isso não vai acontecer tão cedo, eu ainda sou jovem e da glória. Mas entenda, se isso acontecesse e eu devesse, quem é que ia ter que pagar minhas contas? A missionária Rosa. E se ela não tivesse dinheiro, o Germano Filho ia ser escravo até pagar a conta. E essa era a situação daquela mulher. Ela chegou para o profeta porque ela já não tinha mais o que fazer. Ela chega para o servo de Deus, o profeta, dizendo: Senhor, tua serva está desesperada. O teu servo, meu marido, faleceu. Só que ele devia muito e agora vem dos credores levar os meus filhos como pagamento. Eliseu olha para aquela mulher e diz: mulher, o que tenho eu conheço. Sabe aquela resposta bem na cara? O que eu tenho a ver com isso? Mas ele era Deus, ele era servo dos profetas. Ele poderia dizer qualquer coisa para o profeta, poderia ou não poderia? Mas ele vai dizer assim: ó, o que tu tem em casa? Sabe qual foi a resposta daquela mulher? Tua serva não tem? Tua serva não tem? Talvez aquela mulher, não diz a Bíblia, eu conjecturo isso agora. Eu conjecturo nesse exato momento aquela mulher dizendo que não tem nada, porque realmente ela já não tinha mais. Ela tinha vendido as coisas para pagar as contas. Vamos cogitar que ela vendeu até os móveis de casa para pagar as contas, mas as contas eram muitas. Não deu para pagar. Então ela vai olhar para o profeta e vai dizer: Senhor, tua serva não tem nada, e tem um monte lá. Ela vai lembrar e vai dizer: não, tua serva tem apenas, diga comigo, uma botija. Diga uma botija. Sabe o que é uma botija? Ele olha para ela e diz assim: mulher, faz o seguinte, volta para casa, vai na casa dos teus vizinhos, tu e teus filhos, e arruma vasilhas empreste. Depois que tu encher o quarto de vasilhas, tu fecha. Tu faz o quê? E ora em sério. Depois derrama a botija sobre as vasilhas. E tu vai ver o milagre acontecer. E ele vai dizer para ela: ainda tem uma coisa. Vai enchendo as vasilhas, paga a tua conta e viva do que sobrou. Ou, em outras palavras, o resto. O profeta poderia mandar ela ficar de portas abertas, poderia ou não poderia? Mas o que é que ele fala?
fala? Fecha a porta. Às vezes para a gente uma porta fechada tem péssimo significado, né, mãe? Mas aprendemos uma coisa importante dessas duas histórias. Sabe qual é? É que nem sempre as pessoas estão preparadas para ver o que Deus é capaz de fazer na minha e na tua vida. É uma assim. Tem pessoas que só sabem orar gritando, para todo mundo ouvir que ela está gritando, que ela está. Eu conheci irmãos que entravam dentro da igreja e começavam a orar aqui. Para que é isso? Muitas das vezes é necessário a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e lá dentro em secreto jejuar. Aprenda uma coisa: o que Deus tem para fazer na nossa vida não depende de multidão, não depende de quem está do nosso lado, só depende de nós mesmos, de uma atitude. E aquela mulher teve a atitude certa. Ela obedeceu o profeta. Mas já pensou se aquela mulher olhar e dizer assim: eu estava ficando doido, eu não vou fazer um negócio desse? Ele não entendeu que eu só tenho uma botija, ele quer que eu lhe encha vasilhas. Mas ela preferiu obedecer, e porque ela obedeceu, o milagre aconteceu. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: irmão, diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça, obedeça a voz do Senhor, e você vai ver o milagre dele acontecer na sua vida. Mas é necessário obedecer. Agora você não tem nada, mas fecha a porta do teu quarto, começa a orar em secreto, e depois você vai ver que todos aqueles que não acreditavam que o milagre ia acontecer, aleluia, vendo esse milagre acontecer e acreditando, porque o Deus que te viu em oculto, Ele vai te exaltar em público. Amém? Amém? Eu vou saber palmas para Jesus. Como os irmãos viram no cartaz, o pregador não era eu, o pregador era nosso querido Diácono Clóvis. Só que o Diácono Clóvis, para quem não sabe, além dele morar longe, ele mora no Parque dos Irmãos, e ele trabalha depois da fábrica Fortaleza. E detalhe, ele vai de bicicleta e volta de bicicleta. Não é estreito. Então na semana às vezes ele tem essa dificuldade para poder ir, mas como bom servo de Deus, ele nos contatou e avisou mesmo. Queria muito, mas eu não vou poder estar presente. Peço perdão ao Senhor e à igreja. E nós entendemos, né, irmãos? Pastor Eduardo está aqui hoje, foi pregar fora. Nosso querido Pastor Neto está aí online, né? Assistindo online. E a obra de Deus é assim, irmãos. A obra de Deus, ela tem que ser feita. Ela não pode parar. Quinta-feira, culto de domingo, estará trazendo a mensagem. Pastor Francisco Neto estará nos trazendo o sermão na direção do culto, Pastor Eduardo Brito. No domingo, nosso culto de Santa estará dirigindo o culto nosso querido Pastor Francisco Neto. E eu estarei ministrando a palavra, e após a palavra estaremos ministrando a Santa Ceia também. Fique de pé em nome de Jesus. Sexta-feira,
culto ali na Leão de Judá, né? Leão de Judá, né? Culto lá às 19 horas para o departamento de Juízo, sexta-feira. Eu creio que vai ser bênção de Deus. Quero chamar nessa noite o irmão Márcio para fazer a oração final. Amém, irmãos? Fazendo a oração final em nome de Jesus. Tem uma oratória muito boa. Eu pensei que ele não sabia nem falar, mas ontem estava orando lá em casa. Rapaz, uma hora melhor que ele. Glória a Deus. Salve, irmãos, trabalho seu, amém? Amém. Vamos lá. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer por mais esse culto, por mais esse momento, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa nos levar para casa, sobre a tua mão, abençoa a vida do bispo Germano, sua esposa, abençoa o departamento de dos gringos. Senhor, a porta ainda está aberta. Sabemos, Senhor, que a porta do mundo ela é larga, é fácil, mas sabemos que a vitória não vem. A tua porta, Senhor, ela é estreita, mas a vitória é contigo. Senhor, abençoa cada um que está aqui nesse culto. E é assim que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Temos futuros obreiros aí para Deus levantar aí, né? Nosso futuro obreiro Alisson, nosso futuro obreiro Gilson, nosso futuro obreiro Leandro também. Como assim também suas esposas também, futuras obreiras da casa do Senhor também, né? Eu creio em nome de Jesus. Levante a mão para o céu. Aleluia. Agora, irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Todos que creem comigo digam